a gente volta a falar do ataque a tiros em uma escola do Maracanã, no Rio de Janeiro, que terminou com 3 mortos. Ao vivo, o repórter Kleber Rodrigues traz as últimas informações desse caso. Kleber, o que se sabe até agora? Qual é a situação de momento? Bem-vindo ao CNN Arena. Oi, Juliana, boa noite para você, ótima sexta para quem nos acompanha. Nós chegamos há pouco aqui em frente à escola onde aconteceu esse ataque aqui na capital fluminense, é o Cefet, né, o Colégio Tecnológico Federal, o Celso Socorro da Fonseca. Nós estamos exatamente em frente a essa unidade, aqui atrás de mim está um rabecão do Corpo de Bombeiros, porque o corpo do atirador ainda está dentro da unidade. E mais cedo nós conversamos também com pessoas que estavam aqui em frente, que nos relataram um pouquinho o que vivenciaram mais cedo, né? 2 professoras, 2 servidoras aqui do Cefet foram mortas. Esse atirador, que é um funcionário da escola, entrou aqui na unidade, houve uma discussão, segundo nós apuramos, e em seguida ele atirou nessas 2 funcionárias e depois ele se matou. Aqui atrás da gente tem uma viatura da Polícia Militar, o policiamento foi reforçado por aqui depois desse episódio de violência e, claro, todo mundo que passa por aqui está muito preocupado também com o que vem acontecendo. Eu pedi para o nosso amigo aqui, um aluno aqui da escola, esperar um pouquinho para conversar com a gente, Juliana. Ele é aluno, inclusive está no último dia aqui de aula, e quando acabou vivenciando essa história, no mínimo, traumática para vocês, né? Muito boa noite. Queria que você dissesse para a gente, Vitor, o que você presenciou, como é que foi a reação de vocês também diante dessa tragédia aqui na escola. Boa noite. Boa noite, então. Eu particularmente estudo de manhã. A hora era umas 3h50, dando por 4 horas. Eu já não tinha aula e eu fiquei até mais tarde, porque justamente hoje é meu último dia. Eu fui pegar a assinatura dos professores, de alguns colegas de turma, alguns amigos. E eu estava na sala do Grêmio, que é um pouco afastado do ocorrido que rolou no DEMET, se não me engano, que é o Departamento Central. Inclusive no corredor do povo do primeiro ano, né? O pessoal do primeiro ano tem aula do lado. E de repente eu escuto um barulho, uns barulhos meio estranhos, só que na hora nunca que eu ia pensar que era tiro, né? Então levei tudo normal, quando de repente eu saio assim da sala onde a gente estava e uma correria. Muita gente correndo, gritando, desesperada. Tinha uma menina lá que estava no telefone gritando, quase chorando, tadinha. E ela que me atualizou, me explicou que estava rolando tiro e na hora minha primeira reação foi fechar o pavilhão, foi trancar ali junto com o professor de geografia que estava dando aula ao lado, né? A gente fechou ali o pavilhão de segurança, né? A gente ficou ali tranquilo, resguardado. A princípio a ideia era ficar resguardado até tranquilizar tudo, a gente poder sair. A gente apagou as luzes, ficou tudo tranquilo, botamos cadeira ali na porta. E é isso, aí de repente chegou o coordenador Odemar de Química e ele nos orientou que dava para sair, que o caso estava rolando um pouco afastado de onde a gente estava, que a orientação era, a princípio, ficar resguardado e depois a evacuação por um caminho específico que dava para ir. E nada, um pouco de desespero, né? Um dia que era para ser um dia feliz, dia contente, né? O último dia de aula, a gente se despedindo, clima de nostalgia. E um desespero desse, né? Eu lembro que na hora quando eu saí, eu liguei para um colega meu falou que estava trancado ainda, que eu não sabia o que fazia, estava desesperado, ele estava com uma professora do técnico também, que também entrou em choque na hora, infelizmente ela estava meio desesperada. Eu voltei, fui lá, falei com eles, não, dá para vir. Aí com a turma de edificações a gente saiu, todo mundo junto, todo mundo acompanhado e triste, infelizmente triste, porque são 2 vidas que estão em jogo aí. Você conhecia as servidoras? Como é que elas eram dia a dia com vocês? Havia algum tipo de conflito que pudesse levar vocês a imaginar que uma situação dessa pudesse acontecer? Então, particularmente o atirador e a servidora, que eu não conheço uma das 2, mas uma delas eu lembro que era administrativa e que trabalhava com ele, né? Os 2 são da parte administrativa, então, tipo, a gente não tinha tanto contato, mas eu particularmente cheguei a conversar bastante com uma delas. E nada, uma pessoa muito simpática, tranquila, doce, atenciosa, muito gente boa. Se preocupava muito com a gente, com os alunos. E triste, né, pelo ocorrido. De repente, a gente, como não tinha tanto contato, a gente não tinha muita ideia da relação interna entre eles. Vitor, muito obrigado pela entrevista, sinto muito por essa despedida traumática que você teve aqui da escola.
meus sentimentos, viu? Esse foi o Vitor Hugo Salvador, estudante aqui do Cefet do Maracanã, tem 18 anos, estava no último dia de aula quando isso aconteceu. Assim que a gente chegou aqui, a gente começou a apurar para entender, né, o que estava acontecendo por aqui, obviamente para além da tragédia que é a morte dessas duas funcionárias. Eu apurei que as vítimas foram identificadas como a Alane de Souza Pedrotti Matos, ela era diretora da divisão de acompanhamento e desenvolvimento de ensino, e a outra servidora que infelizmente também não resistiu aos ferimentos, foi baleada também, é a Laíse Costa Pinheiro, psicóloga do Cefet. Também consegui agora há pouco a identificação do atirador, é o João Antônio Miranda Telo Ramos Gonçalves, 47 anos. Eu apurei com um funcionário aqui do Cefet, ele não quis ser identificado, mas me disse o seguinte: o João era funcionário do Cefet, ele estava sendo afastado constantemente por questões médicas e pelo que eu apurei também com esse servidor, esse seria um dos motivos para esse ataque. Essas duas pessoas que morreram eram pessoas que estavam em um cargo hierárquico acima desse atirador e aí, por questões de divergências, né, por um conflito que ele tinha com essas duas servidoras, ele acabou entrando aqui no Cefet do Maracanã na tarde de hoje e aí houve uma discussão. Em seguida, ele atirou nessas duas servidoras que eram do setor administrativo, assim como ele, e na sequência ele acabou se matando. Também apurei com as pessoas como é que funciona o esquema de segurança para entrar aqui no Cefet. O aluno me disse que ele, enquanto estudante, já foi barrado. O que acontece é que esse atirador era um funcionário, então ele tinha acesso à unidade, ele tinha a facial para conseguir entrar aqui por essa portaria e chegar até o local onde estavam essas duas vítimas. A Polícia Civil já informou que está acompanhando esse caso, será investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Nós estamos aguardando ainda a presença desses investigadores que vão fazer uma perícia aqui no local e somente depois dessa perícia é que o corpo do atirador, do assassino, será levado para o IML e esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A gente segue por aqui acompanhando os desdobramentos, um dia muito triste, principalmente para os familiares dessas duas vítimas que vieram trabalhar numa sexta-feira, véspera de um dia muito importante para quem torce para o Flamengo, por exemplo. A cidade hoje está muito movimentada em função do jogo de amanhã e que infelizmente tiveram a vida tirada por esse atirador que entrou pela porta da frente como se fosse uma pessoa comum e cometeu um crime bárbaro como esse. Eu volto com vocês.